Shalom Aleichem, minha irmã e minha irmã, como vão vocês? Que o Todo-Poderoso vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Tazria e o nosso tema é a orla de sua vestimenta. A Parashá Tazria, ela abrange as leis dos fluxos menstruais e uma misteriosa doença de pele chamada Tzarat, muitas vezes traduzida como lepra, né? Essa parece ser uma seção na Torá que muitos gostariam de pular. No entanto, existem grandes tesouros escondidos nessa cedra, que é essa porção. Na maioria dos anos, ele é acoplado com a Parashá Metzorah, com uma porção dupla. Enquanto nós abordamos então essas leis da Tzarat, na próxima edição, devemos perguntar por que essas duas passagens estão interligadas. Por que Hashem interligou essas duas porções da Torá? Uma pista aparece ao discutir a Metzorah, o leproso. Então, antes de dar essa explicação, eu gostaria de te mostrar uma coisa, que esta seção, esta porção da Torá, ela é tão importante, mas ela é tão importante que às vezes, por não entenderem essa porção da Torá, as pessoas gostariam de passar isso adiante, de deixar isso para lá, justamente pela falta de entendimento. Para muitos, o livro de Levítico é muito complexo e ele é muito cheio de mistérios, mas na realidade, nós vamos trazer hoje algo que vai ser surpreendente para você. Quando um homem, Adão, tiver um ressecamento em sua pele, tá? Então agora tem uma outra questão aqui bem interessante no hebraico. Ao invés de usar a palavra ish, que significa homem, a Torá usa a palavra Adam, que é Adão. Está se referindo ao homem de maneira genérica, como gênero humano. Enquanto Adam pode e significa homem, ele remonta a Adam Harishon, o primeiro homem que pecou no Jardim do Éden. Então, de maneira semelhante, nessa passagem da mulher concebendo e dando à luz, ecoa a maldição de Eva. Para a mulher que ele disse, multiplicarei muito a tua dor no parto. Na dor você terá filhos, seu desejo será para o seu marido e ele governará sobre você. O homem conheceu Eva, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, eu consegui um homem com Hashem. Olha só que coisa interessante. Primeiro, uma coisa que nós precisamos destacar. Quando está se falando do Metzorah, né, da questão desse ressecamento na pele, da lepra, né, uma doença cutânea, se refere a Adão, isso também mostra que assim como Adão pecou com a sua boca, quando ele aceitou que a sua esposa desse a ele da árvore para que ele pudesse comer, a árvore que o Eterno tinha vedado a ele, então a gente vai perceber o seguinte, que o mesmo pecado vai atingir a pessoa de forma diferenciada quando ela faz Lashon Hara, quando ela fala mal dos outros. É o pecado da língua, né? E interessante que esse pecado do homem, ele vai trazer consequências que são inimagináveis. Nós até hoje não temos a dimensão daquilo que aconteceu quando Adão pecou. E interessante que isso também vai respingar em Rava, né? Em Eva, que ela que deu origem a tudo isso, e para ela as consequências seriam ainda maiores, ok? Como um parto dolorido, como submissão a seu marido, entre outras coisas, né? Hoje a mulher tem vários problemas, várias coisas que são decorrentes do seu envelhecimento e que causam aí muitas dores de cabeça, não só para a mulher, como também para o homem. As consequências do pecado de Eva reverberaram e reverberam ao longo da história. Fisicamente falando, a mulher tem que lidar com ciclo menstrual, cólicas e dores de cabeça associadas, flutuações hormonais e processo prolongado de gestação de 40 semanas e a dor do parto, tá? Então, aqui nós estamos vendo um pouquinho das consequências do pecado de Eva. Se Eva não tivesse pecado, todos os filhos nasceriam no dia em que fossem concebidos. O parto seria indolor e nenhuma perda de sangue ocorreria. No entanto, aconteceu. Eva pecou. Então, hoje, as letras primordiais que precediam a criação agora precisam se reorganizar
para se aplicar a um mundo caído. Quando o Eterno criou todas as coisas, tudo era perfeito. Tudo era perfeito. E nada saía da ordem que o Criador já havia estabelecido. Mas, o que aconteceu? Levítico diz agora o seguinte para a mulher: diga ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz um menino, ela ficará impura por 7 dias, com a mesma impureza que em Nidá, quando ela estiver menstruada. No 8º dia, o prepúcio do bebê deve ser circuncidado. Ela deve esperar mais 33 dias para ser purificada do seu sangue. Mas se ela der à luz uma menina, ela ficará impura por 2 semanas, como em seu Nidá. E ela deve esperar outros 66 dias para ser purificada do sangue dela. Então aqui nós temos uma lei referente ao parto. A mulher, quando ela coloca para fora, dá à luz a uma criança, né, em que a criança sai da proteção em que ela está dentro do útero materno, para que ela possa então vir a esse mundo, a mulher ela vai passar por um processo de purificação. E quando é um menino, tem os 7 dias, depois do 8º tem a circuncisão do menino, e depois a mulher vai ficar por mais um período impura. E se é menina, isso dobra. Por que tudo está acontecendo com a mulher? Por que tem todas essas regrinhas para a mulher? Tá? Levítico diz, então, se a mulher conceber e der à luz ao menino, ficará impura por 7 dias, com a mesma impureza que em Nidá, quando ela estiver menstruada. No 8º dia, o prepúcio do bebê deve ser circuncidado. Ela deve esperar mais 33 dias para ser purificada do seu sangue. Mas se ela der à luz uma menina, ficará impura por 2 semanas, como em seu Nidá, e deve esperar outros 66 dias para ser purificada do sangue dela. Vamos lá então. Se o menino nascer, a mulher deve se separar do marido por 40 dias, 33 mais 7. Se ela der à luz uma menina, ela deve estar separada por 80 dias. Tá? Porque o nascimento de uma menina criaria um estado de impureza 2 vezes maior que o de um menino. Num primeiro olhar de relance, isso é intrigante. Para alguns pode refletir uma questão de machismo, né? Mas, para compreender o significado, tem que entender a definição de tahor, que é ritualmente pura, e tamé, que é ritualmente impura. É importante que a impureza ritual não seja equivalente a ser pecaminosa, mas transmite a ideia de ser bloqueada. Então, nós temos aqui o 40 e o 80. Interessante que o 40, ele tem uma conotação também de provação, e o 80 de recomeço, tá? Que é o número 8, né? Mas a gente vai ver aqui uma coisa bem interessante. Quando a mulher ela está impura, ela não está em pecado, mas ela está impedida de fazer algumas coisas por conta do seu fluxo menstrual. Vale a pena a gente ressaltar aqui o seguinte: nada tem a ver isso com o pecado, ele se originou lá atrás do pecado, mas quando uma mulher concebe ou quando ela está menstruada, não há pecado naquilo que ela está vivenciando, ok? Existem vários graus de impureza, sendo o pior caso a contaminação de um cadáver humano. Isto é a morte, a fonte de toda a impureza. Tá? Para ilustrar esse conceito, então, nós vamos considerar a seguinte questão: o que seria mais impuro? Um cachorro morto ou um humano morto? Rav Shraga Simons responde: a maioria das pessoas acha que o cachorro é mais espiritualmente impuro, porque é uma forma inferior de existência do que um ser humano. Na verdade, o corpo morto de um ser humano tem um grau muito maior de tumá, de impureza, porque o ser humano, quando está vivo e cheio de uma alma, a manifestação aberta da presença do Eterno, tem uma condição muito maior de tahará. A manifestação da divindade dentro de um ser humano é muito maior do que dentro de um animal. Portanto, quando a alma parte, deixa para trás um vácuo muito maior de tahará, uma tumá muito mais forte que a de um animal. Então a gente vai perceber que a contaminação do homem, tá? Ela é muito maior do que a do animal. Porque o homem, quando ele morre, ele perde a sua essência, que é a sua alma. Ele perde aquela pureza que ele tinha na sua alma, no seu espírito, e aquele corpo se torna apenas um tabernáculo
que agora está destituído de toda a vida. A presença do Eterno já não está mais ali. Por quê? Porque a presença do Eterno está onde a vida reina e não onde a morte reina. Então nós percebemos que há uma divisão aqui entre estas coisas, e a contaminação com um cadáver humano, então, ela é terrível. Por isso, a Torá também adverte para que os sacerdotes não tocassem em cadáveres humanos, que eles só tocassem em cadáveres humanos em casos de família, laços diretos de família, para que eles não contaminassem a sua alma, porque a morte, ela contamina a alma da pessoa com quem ela entra em contato. E isso também é algo terrível, porque a morte passa a ter ingerência sobre a vida daquela pessoa, espiritualmente falando. Aquilo traz um peso nas emoções da pessoa, entre outras coisas. Portanto, a impureza ritual implica um vácuo, uma ausência da vida. Rav Shimon, então, explica a diferença entre um menino e uma menina em relação às leis de Tazria. A razão da mãe se tornar tamê é que um grau de vácuo espiritual é criado pela partida da vida extra dentro dela, a criança. Então, quando uma mulher dá luz a uma menina, seu estado de tumá é o dobro de quando ela dá luz a um menino. Isso ocorre porque a presença de uma criança dentro dela dá a ela um estado maior de tahará. A fêmea tem dentro dela o poder de dar à vida uma condição que é uma manifestação aberta de divindade, um nível mais alto de tahará. A saída de uma criança do sexo feminino, portanto, cria um vácuo espiritual maior. Por isso a mulher é tamê por um longo período de tempo. Então a gente vai perceber uma coisa interessante. Quando o menino nasce, a mulher tem um grau, né, de tahará de 40 dias. Mas quando é uma menina, isso dobra, porque a mulher estava carregando dentro dela uma outra vida, portadora de uma condição de reprodução. Ou seja, a mulher, depois que a mulher pecou, a mulher ela passou a ser colocada numa posição em que ela vai ter uma maior intimidade com o Criador. Por quê? Porque a mulher, então, ela teria que dar a luz ao Redentor. Então, todas as vezes que uma mulher dava a luz a um menino, tá? Uma mulher de Deus, lógico, né? Havia uma expectativa de que o Redentor poderia nascer daquela mulher, porque a promessa foi que a semente da mulher pisaria na cabeça de Satanás. Então tudo isso vem trazendo para a gente uma condição em que a gente vai entendendo o seguinte: a mulher ela tem uma, entre aspas, uma preferência do Eterno, tá? No seu relacionamento. Tanto que nós dizemos, né, dentro da tradição judaica, que Hashem, o Eterno, ele ouve mais as mulheres do que os homens. Por quê? Por duas condições. Em primeiro, porque a mulher gera. E essa questão de gerar é a seguinte: quando uma mulher ela quer alguma coisa, quando ela coloca na mente dela que ela quer algo, ela vai em busca daquilo com um fervor muito maior do que os homens. Então, a mulher ela chora, ela clama, ela suplica, e o Eterno acaba ouvindo a súplica, ao choro desta mulher. E uma outra coisa, a mulher é bem mais bondosa do que o homem, ela se compadece mais das necessidades dos outros do que o homem. Por essa razão, segundo a tradição judaica, as mulheres têm uma facilidade de serem mais ouvidas pelo Eterno do que os homens, ok? Ao contrário de um macho, a fêmea tem a capacidade dentro dela de conter a vida, tá? De acordo com a Torá e a ciência, criaturas vivas começaram nos oceanos, finalmente chegou na Terra, tornando-se cada vez mais complexo e sofisticado. Esse processo ele foi coroado com o homem, que foi criado como homem e mulher, unidos em um só ser. A última das criações de Hashem é a mulher, mais refinada, complexa e sofisticada em toda a criação. Vamos então destacar duas coisas aqui. A primeira delas é que o homem, quando ele foi criado, a mulher estava dentro dele, tá? O homem ele era um ser híbrido, ou seja, ele carregava o masculino e o feminino dentro dele.
Então, quando Adão sente a necessidade de uma companheira, o Eterno faz com que ele adormeça e ele retira o lado feminino de Adão e cria a mulher. Tá? Quando ele cria a mulher, ele cria dos ossos de Adão. Né? E aqui tem uma coisa interessante, porque dentro da tradição rabínica disse que a mulher ela é mais forte do que o homem. Por quê? O homem foi criado do pó da terra e a mulher do osso. Então, se você fizer uma comparação entre o pó da terra e o osso vai sempre ser mais forte. Por isso, a mulher ela tem condições de suportar maiores vicissitudes, maiores problemas e até dores que o homem não suportaria, por conta dessa questão ligada à criação da mulher. Então, nisso, nós temos então um padrão muito interessante, mostrando que a mulher ela é realmente um ser bem mais forte do que o homem, fisicamente falando, ok? A gravidez, vamos falar um pouquinho de gravidez agora. Tudo na Torá aponta para um reflexo de espelho de cima e de baixo. O tempo abaixo é uma imagem espelhada do santuário acima. O homem abaixo é uma imagem de Deus acima. Tá? Então vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender isso. Tudo aquilo que está acontecendo na terra já foi determinado nos céus. Então, as ações da terra, elas têm uma permissão celestial para que elas possam acontecer e está havendo um reflexo. Nos céus, o tempo não passa porque lá o tempo não existe, mas na terra foi disparado um reloginho no qual o tempo está sendo contado. Quando o Eterno determinar que haja o fim desse tempo, então ele vai, como a gente diz, ele vai poder recomeçar todas as coisas de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, nós que estamos aqui embaixo somos uma imagem do Eterno que está em cima, tá? Então, uma das coisas interessantes aqui nesse aspecto é que toda mulher, toda esposa é um microcosmos do Knesset Israel, da congregação de Israel, que é a noiva, que é o corpo místico de Israel. Tá? Então, a mulher, ela carrega em si também esse mistério de ser a noiva. Só que nós sabemos que a noiva, que ela é a congregação de Israel, e a igreja que foi enxertada em Israel. Então nós temos aqui uma coisa bem interessante, porque ela é esse corpo místico de Israel. Então a mulher, ela carrega em si características da noiva, que é a congregação de Israel, que estão conectadas ao seu noivo, que daqui a pouco vai ser o seu esposo, né, que é o Mashiach. Então, ela carrega isso. Por isso, a esse mistério que Paulo fala do segredo, né, que está lá em Efésios capítulo 5, do homem poder se casar, abandonar sua família, e ele vai ser um com a sua esposa, e depois ele fala do amor que o Messias teve pela igreja, né? Pela congregação, dando a sua própria vida por ela. Então, isso aqui também é uma coisa muito interessante, porque o Zohar, ele diz o seguinte, tá? Quando uma mulher produz semente e tem um macho, tá? Pois o mundo inferior corresponde ao padrão de cima. Um é o paradigma do outro. Então, o que o Zohar quer dizer com isso? A mulher, que é a noiva, ela produz uma semente, mas ela precisa de um macho para fecundá-la, para haver a reunião dos dois, eles se tornarem um só e eles poderem constituir uma nova família. Essa figura é muito interessante, porque a Knesset Israel, a congregação de Israel, ela não é sozinha, ela não é nada. O povo do Eterno sozinho, eles não são nada. Nós não somos nada. Nós precisamos de quem? Daquele que é o nosso contraponto, que é o Mashiach. Então ele, quando se junta com a congregação, começam a haver frutos espirituais disso. Isso é muito interessante a gente perceber como o Senhor vai fazendo com que isso aconteça aqui na terra, para que quando estiverem nos céus, quando o seu povo for levado para os céus, para o Olam Rabá, lá vai haver uma outra reunião em que ambos estarão juntos, desfrutando do amor de um para com o outro. Isso fica muito claro no livro de Cantares, tá? Que é o livro que fala sobre esse amor do noivo e da noiva.
Tendo isso em mente, nas boas novas de Lucas, lemos sobre Miriam e Yosef observando a Torá após o nascimento de Yeshua. Está escrito assim: quando se cumpriram 8 dias para a circuncisão da criança, seu nome foi chamado Yeshua, que foi dado pelo anjo antes de ser concebido no útero. Quando os dias de sua purificação, de acordo com a Torá de Moshe, foram cumpridos, eles o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Eterno. Como está escrito na Torá do Eterno: todo homem que abre o útero será chamado santo ao Eterno, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que é dito na Torá do Eterno, um par de rolas ou 2 pombinhos. Amados, aqui nós vamos notar uma outra coisa muito interessante, que Yeshua, ele participou de todo o ciclo de vida judaico. O que é isso? Depois que Miriam teve Yeshua, ele foi circuncidado ao 8º dia, depois ele fez o Bar Mitzvah, depois aos 30 anos ele recebeu a sua unção para que ele pudesse ser guindado, elevado ao seu ministério, e tudo isso acontece passo a passo, tudo no seu tempo correto. Mas uma coisa que nós precisamos ver aqui é a judaicidade, não só de Yeshua, como de sua família, porque aqui os pais estão cumprindo a Torá, levando Yeshua para que ele possa ser circuncidado de acordo com o padrão da Torá, ok? Isso tem que ficar muito claro. O padrão da Torá é obedecido o tempo todo, tá? Então, a gente percebe o seguinte, que a família de Yeshua era uma família de homens e mulheres tementes ao Eterno. Eles vinham de uma linhagem de gente temente ao Eterno. Por isso, o cumprimento da Torá para eles era obrigatório. Esta passagem, ela indica uma visão surpreendente da vida dos pais de Yeshua. Eles eram observadores da Torá, tinham Yeshua circuncidado, feito sacrifício das pombas no templo, tá? Indicando que eles não eram ricos. Isso também ocorreu 40 dias após o nascimento de Yeshua. Em alguns comentários sobre a Parashat Tazria, eles ligam o Messias, a criança do século masculino que nasceu, ao Salmo 21, 5. É sabido que o Messias, filho de Yosef, deve ser morto, e somente o Messias, filho de Davi, trará a vida, como ele diz. Tá? Agora o Salmo 21, 5, ele pediu a vida de você e você deu para ele, e a duração dos seus dias é para todo o sempre. Então isso aqui é muito interessante, porque o comentário que fala sobre o Messias, filho de Yosef, que deve ser morto, e somente depois o Messias, o filho de Davi, trará a vida, mostra que o Messias viria em 2 etapas. E isso aconteceu com Yeshua. Ele veio primeiro como Ben Yosef, ok? O filho de Yosef, depois vai retornar como Ben David, ok? Então, quando uma mulher concebe, isso é uma alusão ao Messias, filho de Davi, e misteriosamente ao reino. Esse é o significado secreto da mulher, tá? Então, as palavras, ela deu à luz a um menino, aludem ao Messias, o filho de Yosef, para indicar que o Messias da casa de Davi trará o Messias, filho de Yosef, de volta à vida. Muito, muito tremendo isso aqui, irmãos, porque isso nos mostra como a tradição judaica enxerga isso, tá? Então, o Ben Yosef, o filho de Yosef, vem primeiro para depois vir o filho de Davi. Muito interessante isso, porque isso nos mostra que o Messias viria em 2 etapas. Hoje, quando vocês ouvem os judeus ortodoxos aí, em geral, falando sobre o filho de Davi que virá, o Messias que eles estão esperando, na realidade, fica uma pergunta no ar. Se eles estão falando sobre o filho de Davi, onde está a conexão com o filho de Yosef? Quem é essa conexão tão misteriosa que eles não contam pra gente? Então, aqui, irmãos, fica um segredo, tá? Que, na minha opinião, muitos judeus ortodoxos sabem que Yeshua é Ben Yosef, o filho de Yosef, mas eles não podem admitir isso.
Para muitos isso está encoberto, mas para muitos isso já foi revelado. Agora, o que dizer dessa situação? Os dias que virão nos contarão o que será desse segredo. Uma das ideias mais controversas na Brit Hadashah é do nascimento virginal, ou mais apropriadamente chamado de concepção virginal. Embora seja fora do escopo desse artigo abordar o conceito, nós iremos riscar a superfície da ideia, só rabiscar isso aí. Tudo que acontece abaixo é um espelho disso acima. O nascimento do Messias, que é a manifestação terrena do nível de Zer Anpin, o Santo Filho, não é uma exceção. Seu nascimento é baseado nos nascimentos miraculosos do Tanakh, como Isaac, Yaakov, Yosef, Shimshon e Shmuel. Então nós vamos dar uma olhada agora nisso, tá? A questão do nascimento virginal de Yeshua, porque tem muita gente hoje negando isso. Tem muita gente dizendo que isso não aconteceu, que Yosef é realmente o pai biológico de Yeshua e tal. Só que na tradição rabínica haveria um nascimento miraculoso, assim como foi o nascimento de Isaac, de Yaakov, de Yosef, de Sansão, que é Shimshon, e de Shmuel. Então, milagres aconteceram para que esses homens pudessem nascer. Então, o nascimento do Messias seria assim também, e ele está ligado ao men fechado. Tá? E você já deve ter assistido o vídeo que eu fiz falando sobre isso. O segredo do men fechado. Tá? Todos esses nascimentos representam uma realidade maior, como diz o Zohar da Shekinah. O pastor fiel disse: naquele tempo virão dores e dores da mulher do parto, isto é, a Shekinah, e através destas dores que a farão gritar, 70 superédias supernas serão despertados, até que sua voz chega ao Senhor. E daquelas vozes que ela dá, seu ventre se abre, e seu útero consiste de 2 casas, para dar à luz a 2 Messias. E ela inclina a cabeça entre os joelhos, sua cabeça é a coluna do meio, e as suas 2 coxas são a eternidade e majestade. E dali nascem 2 Messias. Nesse tempo, as florestas serão desnudadas, e a serpente passará do mundo. Esse texto da tradição rabínica aqui, do Zohar, ele é um texto bastante complexo, mas eu vou resumir para você o significado do texto. O texto está dizendo o seguinte, que um dia a Shekinah, que é a presença do Eterno, que nós conhecemos como Espírito Santo, que ele entraria numa mulher e no seu útero teria 2 casas. Ou seja, 2 Messias, o Messias Ben Yosef e o Messias Ben David. Como nós sabemos que eles, os 2, são na realidade um só, estamos falando de um filho que nasceria e que viria em 2 etapas. Então, nesse tempo, haveria um romper, não só do mundo físico, como da eternidade, para que o mundo físico fosse transformado pelo nascimento do Messias e também o mundo espiritual fosse afetado de uma tal forma que haveria um abalo nas estruturas celestiais que foram criadas por essa pessoa que é o Messias. Então, na realidade, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a entender o seguinte: por que o Espírito Santo fecundou Miriam, fazendo o papel do espermatozoide enquanto Miriam liberava o óvulo? Tá? Porque ele é o cumprimento destas palavras do Zohar, que a Shekinah viria para fazer isso. Ela entraria no útero, tá? De uma mulher para poder realizar esse milagre. Surpreendentemente, o documento anticristão Sefer HaMeshiv também parece comentar sobre o nascimento de Mashiach da Shekinah, que é descrita como uma virgem. Ele fala: o mistério de uma virgem, nenhum homem a conheceu. Existe uma virgem real, feita de fogo, e ela é sexualmente receptiva, ou seja, ela é chamada de vaso receptivo. No final da redenção, o mistério do Messias virá para Israel. Até aquele momento ela permanecerá virgem, e então o Espírito Celestial entrará em sua boca, e um espírito de fogo consumidor surgirá em sua abertura, e emergirá daquele santuário, pois lá residirá fechado. Se você ouviu bem a leitura que eu fiz agora, você vê que o Sefer HaMeshiv,
ele fala sobre o nascimento de uma virgem, um nascimento que ocorre através de uma virgem, que nenhum homem conheceu. Isso é tradição rabínica, irmãos. Nós não estamos falando da Brit Hadashah, porque muitas pessoas contestam a Brit Hadashah. Eu quero ver contestar agora esses textos rabínicos aqui. Como é que vai fazer? Porque se diz que a Brit Hadashah foi adulterada, que é uma farsa, então esses textos são o quê? Por isso, irmãos, nós precisamos parar para pensar que há uma realidade muito tremenda aqui no nascimento de Yeshua, no milagre que aconteceu. Você percebe aqui que o próprio Sefer HaMeshiv fala disso com outras palavras, descrevendo aquilo que Lucas relata e Mateus relatam nas suas Bessorot, nas suas boas novas. Naquela época, quando o Espírito surgir, ele assumirá a forma de fogo. Ele é o mistério da constelação de Virgem, portanto é a constelação de Israel. E esse é o significado esotérico ou secreto do verso. Levante a Virgem de Israel. Esta é a interpretação secreta da retificação do versículo. Uma virgem, nenhum homem a conheceu, até que o ungido do Senhor venha. Então você percebe aqui que uma das coisas que o Mashiach faria era ser esse fogo consumidor. Ele seria esse que traria juízo e purificação ao povo de Israel. Então, por isso, através dele, o Senhor traria grandes coisas para Israel. Mas isso aconteceria antes, usando-se um canal, que seria uma moça virgem, uma que nenhum homem conheceu, nenhum homem tocou nela sexualmente. Então, esse mistério, ele já está resolvido, porque a própria tradição rabínica diz que o Mashiach nasceria desta forma. Infelizmente, muitos gentios trocaram a observadora da Torá Miriam de Nazaré por uma falsa deusa que foi renomeada como a Virgem Maria, a que eles chamam Mãe de Deus, Theotokos, ou portadora de Deus, idólatra. Por causa disso, muitos rejeitaram demais e se recusam a falar sobre a judia justa que mereceu ser mãe do Mashiach. Ela representa uma sombra dimensional inferior da Virgem Filha de Israel, a Sefirah Malhut, Imatataá. Amados, aqui eu gostaria de fazer só um parêntese, porque esse texto aqui ele é muito importante. Gostaria de falar um pouquinho sobre a contaminação da interpretação das Escrituras. As Escrituras ensinam mais da interpretação, tá? A Miriam foi interpretada como se ela fosse a mãe de Deus, porque para os católicos romanos e para muitas pessoas, Yeshua é Deus, mas na realidade ele não é Deus, ele é o enviado do Eterno, ok? Vamos deixar isso bem claro. Se o Eterno, o Deus, ele não tem corpo de carne, ele não desceu na terra, ele não se relaciona diretamente com os homens, tá? E por isso, quando Yeshua vem, ele vem como representante do Eterno, ele vem com uma procuração do Eterno para fazer tudo o que o Eterno faria naquele momento para aquele povo. Então, tudo aquilo que se coloca que Miriam é mãe de Deus, que ela era virgem mesmo depois do nascimento de Yeshua, tudo isso é mentira. Tudo isso está ligado à idolatria, porque havia um interesse de pegar essa mulher e torná-la um ídolo. Como isso já aconteceu, e isso tem contaminado e tem maculado, levado muitas pessoas ao inferno, tá? Miriam foi uma judia, uma mulher santa, uma mulher que mereceu todo o nosso respeito, que trouxe dentro do seu corpo a vida de Yeshua, tá? Então, a gente precisa respeitar isso, mas sabendo o seguinte: Miriam, ela foi uma mulher pecadora como todos nós. E ela precisa ser admirada pela coragem que ela teve de receber uma palavra do Eterno e então obedecer para que o Mashiach pudesse vir. Isso nós precisamos dar o crédito a ela, uma judia plenamente obediente. Os gritos de Raquel estão especificamente ligados ao Messias nas Boas Novas de Mateus e no Zohar. Suas dores de parto simbolizam a era imediatamente anterior à vinda do Redentor, chamada Revlei Mashiach,
ou as dores do nascimento do Messias. A própria Raquel está ligada a Calá, que é a noiva. Como o Apocalipse diz, um grande sinal foi visto nos céus. Uma mulher vestida de sol, a lua sobre seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida. Ela gritou de dor, trabalhando para dar à luz. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Elohim e para o seu trono. Isso aqui é muito interessante, porque esse texto ele nos fala sobre a vida de Yeshua. Yeshua nasce, cresce, cumpre seu ministério, morre e é levado para junto de Elohim. Muito interessante isso aqui ter acontecido e essa conexão, tá? Porque vai chegar um tempo, e esse tempo nós já estamos vivendo ele, das dores de parto do Messias. Nós estamos sentindo já a proximidade da vinda de Mashiach, e nós precisamos entender isso, irmãos, os tempos em que nós estamos vivendo. Naquela época, Israel sentiu as dores de parto, do nascimento do Mashiach, fisicamente falando. Hoje nós estamos sentindo as dores de parto da vinda do Mashiach, espiritualmente falando. A linguagem do Apocalipse, ela ecoa o Zohar e a Parashá Tazria. Essa imagem é tirada do sonho de Yosef. Sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que sonhei outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se abatem sobre mim, ou se curvam sobre mim. Ele contou isso a seu pai e a seus irmãos. Seu pai repreendeu-o e disse-lhe: que sonho é esse que você sonhou? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos nos curvar a você na terra? Seus irmãos o invejavam, mas seu pai mantinha isso em mente. Yaakov é o sol, Rahel a lua e as 12 estrelas, as 12 tribos. Interessante que aqui nós temos uma mulher vestida do sol, com a luz sobre os seus pés e com 12 estrelas na sua cabeça. Muito interessante isso. Muito interessante mesmo a gente para pensar a conexão que Apocalipse tem com a Torá. O nascimento do Messias em Beit-Lehem também não é por acaso. Beit-Lehem, conhecida como Belém, tradução literal de Beit-Lehem, casa de pão. Ou seja, quem nasce na casa de pão? O pão da vida, que é Yeshua. Isso está intimamente ligado também a Raquel, que morreu em Migdal Eder. Simboliza o início da redenção, o retorno dos exilados e a restauração do templo. A frase do Apocalipse de que a criança foi arrebatada para Elohim em seu trono ecoa um midrash. Como Lamentações Rabá diz: aconteceu que um homem estava arando e quando um dos seus bois se abaixou, um árabe passou e perguntou: que você é? Ele respondeu: sou um judeu. Ele disse-lhe: desatrás seu boi e desate o seu arado, como uma marca de luto. Por quê? Ele perguntou: porque o templo dos judeus é destruído. Ele perguntou: de onde você sabe isso? Ele respondeu: eu sei desde o mugido de seu boi. Enquanto ele estava conversando com ele, o boi desceu novamente. O árabe disse a ele: aproveite o seu boi e amarre o seu arado, porque o libertador dos judeus nasce. Isso é uma parábola, para mostrar quanto a natureza estará dando sinais da vinda de Mashiach, da destruição e de uma série de coisas que acontecerão com todo mundo. Então, a redenção começou quando Yeshua nasceu lá em Beit-Lehem. A redenção, ela teve início com o nascimento de Yeshua. E nós sabemos que depois desses 2000 anos aí, um outro tempo agora já está para se iniciar. E esse tempo também é o tempo primeiro de juízo e depois de uma profunda redenção para toda a humanidade. E aí a conversa continua, com o árabe. Qual é o nome dele? E ele perguntou, ele respondeu: seu nome é Menachem, Consolador. Qual é o nome do pai dele? Ele respondeu: Ezequias. Ele é descendente de Ezequias. Onde eles moram? Ele respondeu: em Birat Arba, em Belém de Judá. Depois de alguns dias o homem disse: vou ver como a criança está saindo. Ele veio até a mulher e perguntou: como está a criança? Ela respondeu: eu não lhe disse que um destino difícil está reservado para ele? A desgraça o perseguiu. Desde o tempo que você saiu, houve fortes ventos e um redemoinho veio e o levou embora. Então esse Midrash, ele conta o nascimento do Messias e depois como ele vai passar por
grandes tribulações, né? Yeshua não teve tempos fáceis em seu ministério e também como ele foi levado embora. Muito interessante isso, porque quando ele fala de redemoinho, tá? Ele está associando isso àquela questão onde Elias é levado aos céus num redemoinho. Muito interessante isso, porque demonstra que esse menino também era profeta, assim como Elias era. As asas do sol. Uma história comovente no Talmud fala de Roni, o criador do círculo e da fé infantil das crianças. Diz o seguinte: quando o mundo estava precisando de chuva, os rabinos mandavam as crianças da escola e eles seguravam a bainha de suas vestes e diziam a ele: Pai, Pai, dá-nos chuva. Pleitei com o santo, bendito seja ele, mestre do universo, faça por causa daqueles que são incapazes de distinguir entre o Pai que dá chuva e o Pai que não faz. Interessante esse relato aqui, amados, porque ele nos mostra algo que é muito impressionante. As crianças sendo convocadas a orarem, para que elas possam clamar pela chuva. E você pode dizer, mas será que isso está certo? As crianças são os seres mais puros que existem na Terra. E quando eles se propõem a pedir alguma coisa ao Eterno, com toda a sua pureza e sinceridade, a oração deles chega imediatamente no Olam Rabá e ela é atendida. Quando uma criança pede algo ao Eterno, essa petição dela recebe um favor especial. Por isso Yeshua diz que nós deveríamos nos tornar como crianças, nesse sentido de termos a inocência, a pureza, de fazer com que as nossas orações e a nossa vida pudessem ter parâmetros santos o tempo todo. Nos manuscritos gregos das Boas Novas, a palavra para canto é kraspedon. É a mesma palavra que a Septuaginta, a tradução grega da Torá, usa em números para traduzir a palavra hebraica kanaf. A palavra kanaf significa canto, asa, extremidade. Em termos de roupa, o kanaf, ou o canto da roupa, é o lugar onde se deve colocar o tzitzit, as borlas, tá? Aquelas franjinhas. Esses devem ser usados para aumentar a consciência da importância da Torá em um mundo de tentação e distração. O livro de Números diz o seguinte: Hashem falou a Moshe dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes que façam borlas, tzitziot, nos cantos de suas vestes, kanfei bigdihem, através das suas gerações, e que ponham fio azul nas borlas dos seus cantos. Olha que interessante, amados. Quando nós usamos o talit katan, que é aquela camiseta que a gente coloca por baixo da roupa, e ela tem 4 tzitziot, tá? 4 franjas. Isso é usado para que toda vez que a gente olhar para aquela franja, a gente se lembre o seguinte: eu não posso pecar, não posso fazer nada de errado contra o Eterno. E também nós usamos isso no talit gadol, que é aquele que nós jogamos sobre nós e nos cobrimos ao fazermos as nossas orações. Então isso aqui é muito interessante, porque isso aqui também fala sobre canto, asa e extremidade. Vamos ver um outro mistério aqui? O Messias, ele usava essas franjas presas aos cantos ou à bainha de suas vestes. O profeta Malaquias faz uma profecia interessante, conectando os cantos ou asas com a cura. Mas vós que temem meu nome, o sol da justiça surge com a cura em suas asas. Essa palavra aqui, asas, de novo, é na feia, a mesma palavra que canto, onde os tzitziot são colocados. Então o sol da justiça, que é o Shemesh Tzedakah, também pode aludir ao título de servo da retidão, Shamash Tzedakah. Na verdade, então, Midrash Rabbah interpreta essa profecia como uma profecia messiânica, que o Messias traria a cura em suas asas, ou seja, nos tzitziot, nas franjas do seu talit. Moshe perguntou: permanecerão em penhor para sempre? O Eterno respondeu: não, somente até que o sol apareça, isto é, até a vinda do Messias. Pois diz: mas a vós que teme meu nome, o sol da justiça surge com a cura em suas asas. Então, no momento que o Messias vem, uma das coisas que ele traz é a cura.
uma cura poderosa, uma cura definitiva, uma cura que impacta a vida das pessoas. E se você parar para se lembrar do ministério de Yeshua, você vai ver que grande parte do ministério dele foi operacionalizado através de curas, tá? Por isso, quando nós usamos o nosso Talit Gadol, ou mesmo Talit Katam, e alguém precisa de curas e aquela pessoa toca nas franjas do Talit, ela corre um grande risco de receber a cura. E quando nós vamos orar por alguém, geralmente nós colocamos o Talit Gadol com uma das franjas sobre a cabeça da pessoa na oração, para que ela receba a cura. Rav Yitzhak Ginsburg comenta, os sábios referem-se ao men final como um men escondido, um men estumá, a letra do Mashiach. Além disso, de acordo com muitos tzadikim, a mitzvah especial do Mashiach, aquela pelo qual ele mais brilha e a sua essência se torna revelada, é a mitzvah do tzitzit. Então olha que interessante, o men que estava escondido, né, o men final, que é a letra do Mashiach, ele vai se manifestar através do tzitzit. Ou seja, o Mashiach, uma das formas dele se manifestar é que a cura viesse através do tzitzit. Tá? Isso aconteceu por 2 vezes na Brit Hadashah. O Messias tem cura em seus tzitzits. Quando a mulher com fluxo de 12 anos toca a sua roupa, ela é curada, como a profecia diz. Em mais um evento aparentemente não relacionado, né? O livro de Gênesis descreve o rescaldo da luta de Yaakov com um anjo misterioso. Enquanto Yaakov se afasta vitorioso da batalha, a Torá diz, Yaakov chamou o nome do lugar de Peniel, pois ele disse, eu vi Elohim, face a face e minha vida está preservada. O sol se levantou quando ele passou por cima de Penuel e mancou por causa de sua coxa. O sol, referindo-se ao Mashiach, o sol da justiça. Você está vendo uma foto aqui do lado esquerdo, a mulher tocando no tzitzit Yeshua, tá? Quando ela toca, ela é curada. Muito interessante isso aqui, e nós temos também aquela questão da filha de Jairo, que logo depois Yeshua vai até a casa dele, e muitos chamam a menina de Talita, né? Mas ali, o que está escrito em hebraico é que o talit foi colocado sobre o rosto da menina e ela ressuscitou. Mais uma vez, a cura nos tzitzit. Tá? O Midrash Rabbah explica a declaração sobre o sol. O sol nasceu para curá-lo, mas para outros apenas para dar luz. Rav Huna disse, era realmente assim, o sol curou Yaakov e queimou Esaú e os seus chefes. Então você vai percebendo que a Torá, ela tem essa conexão do sol com a profecia do sol da justiça que traz cura, tá? E quando Yaakov sai daquela luta, ele já é um outro homem. Uma das coisas que ele precisava era da cura de sua alma, e quando o sol sai sobre ele, a sua alma é completamente restaurada. Ele continua mancando, mas ele é um novo homem, porque a sua alma foi revestida do sol da justiça. O profeta Obadias agora descreve o Mashiach como destruindo os restos de Esav com fogo. Rashi e Rav Shlomo Yitzhak liga a passagem de Malaquias com o episódio em Gênesis. E o sol nasceu para ele. Esta é uma expressão comum. Quando chegamos em tal e tal lugar, a aurora rompeu sobre nós. Essa é a explicação simples. Agora, a Haggadah Midrashica diz, e o sol se levantou para ele, para curar o seu mancar, como é dito, o sol da misericórdia com cura nas suas asas. E aquelas horas que se apressou a estabelecer para ele, quando ele deixou Beersheba, apressou-se a subir para ele. Ou seja, para uns o sol é a cura, para outros o sol é um juízo. Isso é muito interessante, irmãos, porque está totalmente de acordo com a Bíblia, com a Torá e a Brit Hadashah. Enquanto alguns recebem a bênção, outros estão sendo punidos. Isso é muito comum na Bíblia, tá? Porque é o padrão de justiça que o Eterno tem. E esse sol que nasceu para Yaakov é realmente uma aparição do Mashiach para ele. Tanto que o homem com quem ele lutou, tá, segundo os nossos sábios, era o Messias. E Yeshua é a Shemesh Tzedakah, o sol da justiça, que trouxe cura para a mulher. A missão do Mashiach, de acordo com Isaías, é trazer cura ao doente, visão para os cegos e até mesmo, além disso, o Messias liberta os cativos, tanto literais quanto espirituais.
Então, o Messias vem trazer não apenas a cura física, mas espiritual para o mundo. Mateus diz o seguinte: aconteceu que quando ele estava sentado em casa, eis que muitos cobradores de impostos e pecadores vieram a sentar-se com Yeshua e seus discípulos. Quando os fariseus viram, disseram aos seus discípulos: por que seu rabino come com coletores de impostos e pecadores? Quando Yeshua ouviu isso, ele lhes disse: aqueles que são saudáveis não precisam de um médico, mas aqueles que estão doentes têm essa necessidade. Mas você vai e aprende o que isso significa: desejo misericórdia e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, quando Yeshua se reunia com aquelas pessoas que, teoricamente, não eram muito certinhas na sociedade, ele queria trazer a cura espiritual para eles, fazer com que se convertessem, se tornassem pessoas justas. Nada mais normal, nada mais natural do que o Messias fazer isso. Ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. Então, isso é muito interessante, porque a história mostra que muitos que não eram nada, muitos que eram pó, muitos que eram assassinos, muitos que eram ladrões, muitos que tinham trabalhado com feitiçaria, macumbaria, hoje são servos do Eterno. Ou seja, houve uma conversão, uma cura espiritual, uma cura física, para que as pessoas pudessem chegar nesse tempo. Ou seja, Yeshua é tudo para nós. Rav Yaakov Yosef, o discípulo do Baal Shem Tov, cita o Ramban dizendo: Maimônides escreveu que, assim como há doenças do corpo, como quando uma matéria doce tem gosto amargo, também há doenças da alma. E assim como a cura para o primeiro pode ser encontrada indo aos médicos do corpo, assim a cura para o último pode ser encontrada indo aos médicos da alma. Daqueles que não vão, a eles é dito: sabedoria e correção eles desprezam. Então, esse dito de Maimônides, para a gente resume tudo. Quando você precisa de um médico, você vai aonde? Você vai a um consultório, veja a especialidade que você precisa e vá lá. E quando você está com um problema da alma, procura alguém que pode te trazer uma palavra, que pode fazer uma oração por você, para que a sua alma seja liberta e haja uma redenção da sua alma e você possa ter de volta toda a sua alegria que o diabo arrancou de você, em nome de Yeshua. Porque quem despreza isso não tem sabedoria e não quer ser corrigido. Quando Yeshua perguntou quem o havia tocado, voltando ao assunto da mulher, do fluxo de sangue, a mulher ficou com medo. Em vez de ser castigada por sua ação, o misericordioso Messias disse a ela: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te curou, vai em Shalom. No entanto, quem é essa mulher? Em um nível mais profundo, o que estão os autores das Boas Novas tentando transmitir? E a menina de 12 anos, porque essa mulher ela tinha 12 anos que ela estava com uma enfermidade, e a menina que foi ressuscitada ela tinha 12 anos. Que relação é essa com o 12? Estas e outras questões nós vamos responder posteriormente, porque o nosso vídeo acaba aqui. Que o Eterno abençoe você, Baruch Hashem, espero que você tenha gostado do vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo e se você gostou, favorite, dê o seu like, aí clica no sininho para receber as nossas recomendações e fala para todo mundo, espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Que Hashem, o Hakadosh Baruch Hu te abençoe.